Olá, tudo bem com você? Que bom que podemos estar aqui juntos novamente. Desejo que você e a sua família estejam todos bem. Que a graça do Trino Deus seja contigo. Nos últimos 3 domingos deste mês, vimos que uma igreja saudável é aquela que se dedica ao ensino, à comunhão e à adoração. Ainda em Atos capítulo 2, temos mais uma marca presente em uma igreja saudável, a evangelização. Um bispo chamado William Temple, ele disse: a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe para benefício de seus não-membros. Hoje queremos refletir a partir deste tema, a evangelização, a importância da igreja ser relevante na sociedade onde ela se encontra. Convido você agora a ouvir a leitura de Romanos, capítulo 10, o versículo 4 e o versículo 9 até o 15. Vamos lá? Porque com Cristo a lei chegou ao fim. É assim os que creem é que são aceitos por Deus. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no meu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda, como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Como podemos hoje sermos uma igreja conforme Atos capítulo 2, 42 a 47? Uma igreja assim começa com a missão de Deus. Esses versículos são paradigmáticos para entendermos a igreja e o que devemos priorizar como cristãos. Lucas ele se concentra aqui em 4 marcas. Ele diz que os primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que eles também se relacionavam uns com os outros, eles se relacionavam com Deus e também se relacionavam com o mundo. Vamos ouvir a leitura então de Atos capítulo 2, os versos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e da comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O resultado natural, como vimos na leitura de Atos 2, 42 a 47, é que uma igreja que se dedica ao ensino, à comunhão, à adoração, resulta em evangelização. A evangelização, podemos aqui ver, não é um programa, pois se fosse um programa ou um evento da igreja, quando estes terminassem, também acabaria ou terminaria a evangelização. Somos lembrados em Atos capítulo 2, 47, de que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você percebe que a igreja cresce quando ela se dedica à palavra, à comunhão e à adoração? O chamado da igreja, ela é para desenvolver uma contracultura cristã, já nos disse John Stott, um pastor anglicano da Inglaterra. Já ouvi muitas pessoas dizerem: nós precisamos ser mais evangelísticos, se referindo à promoção de algum evento ou um programa diferente às já inúmeras atividades da igreja. Mas será que nossa forma de sermos igreja, tudo que nos constitui, não deveria de ser evangelístico? Conforme Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, fomos chamados para ser sal e luz, nas palavras do próprio Jesus Cristo. Para você e pense, qual a função do sal? Basicamente, ela serve para preservar e dar sabor à comida. O sal, ela não precisa fazer nada para mudar o alimento. Por si só, em contato com o alimento, ela modifica o seu sabor. De igual forma, a luz, ela serve para clarear a escuridão. Não há esforço nenhum por parte da luz. Ela apenas brilha e, brilhando, dissipa a escuridão. Assim, quando o sol nasce, quando você acende uma luz num quarto, a luz vai irradiar e vai clarear para que você possa ali enxergar. A metáfora que Jesus usa do sal e da luz para se referir àqueles que creem, ela é um desafio e nos convida a repensarmos a nossa forma de sermos cristãos e de como vivemos a fé cristã. Assim como é nítido percebermos a falta de sal numa comida ou a ausência de luz em uma sala, da mesma forma, as pessoas não cristãs, principalmente, elas percebem que uma igreja é evangelizadora ou não é evangelizadora, porque realmente a falta ou a ausência do sal, da luz no ambiente ou no alimento, ela é nítida de ser percebida. Assim também, as pessoas percebem a falta de ensino, ou de comunhão e de adoração numa igreja local. Toda igreja precisa de uma cultura de evangelização. Evangelização é o processo transferível de você e de mim para outras pessoas. A falta de maturidade cristã, imitação de Cristo e também do ensinar outros a fazer o que Cristo nos ensinou e o que fazemos em obediência a Cristo, é a razão de não vermos pessoas sendo acrescentadas diariamente aos que estão sendo salvos, conforme Atos 2, 47. Nós estamos sendo salvos, diz a palavra. A salvação é um processo que começa na cruz e se desenvolve mediante a obediência a tudo o que Cristo fez e nos ensinou. Um pastor chamado Tony Evans, ele disse o seguinte, observando a realidade de muitas igrejas ao redor do mundo. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que seguem a Cristo há 10, 15, até mesmo 20 anos, incapazes de apontar uma única pessoa que estejam atraindo para a fé. Os discípulos em perspectiva, elas nos rodeiam, em nossos casamentos, em nossas famílias, na igreja, na vizinhança e no trabalho, inclusive. É fácil, ele diz, sentar-se na arquibancada, cobrando ou simplesmente aplaudindo. É outra história entrar no campo e jogar a partida. A comunidade cristã,
descrita em Atos 2, 42 a 47, é fruto do testemunho do Evangelho. Após o sermão de Pedro no Pentecostes, o resultado foi o acréscimo de quase 3.000 novos crentes ao corpo de Cristo. Estas quase 3.000 pessoas não vieram à fé por causa de um programa evangelístico. Por que temos dificuldade em anunciar ou de testemunhar o Evangelho em nossos dias? Você já parou para pensar nisso? Se ficamos calados acerca de Cristo, é porque não temos o poder verdadeiro para mostrar algo que está acontecendo ou já aconteceu em nossa vida. Nada aconteceu em nossa vida se nós não anunciamos o Evangelho. A evangelização na igreja primitiva, ela acontecia através de palavras e de obras. Isso deveria acontecer também naturalmente, se nós nos espalhássemos semanalmente de forma intencional para testemunhar de Cristo em todo lugar. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte: qual foi a última pessoa a quem você falou de Jesus Cristo? Se não se lembra, deveria talvez refletir se o seu crescimento espiritual como discípulo de Jesus está ocorrendo como deveria. Testemunhar de Cristo é uma das características da pessoa que deseja seguir a Cristo. Assim como aquele que planta, ele precisa plantar para colher. E nós precisamos realmente ver novos cristãos vindo, à fé. Para isso, a gente precisa anunciar o Evangelho, porque a fé vem por ouvir. Se você quer crescer na fé em Jesus Cristo, precisa testemunhar sobre Jesus da mesma forma que uma mãe ou seus familiares e amigos compartilham da alegria do nascimento do seu bebê. A disposição de falar e demonstrar a fé em Cristo é fruto de nosso relacionamento com Deus. Quero que você guarde isso. A adoração leva ao testemunho e o testemunho nos leva de volta à adoração. Tudo começa com a adoração, como vimos na última mensagem. A chave para você ser uma pessoa evangelística, para nós sermos uma igreja evangelística, está na nossa relação, na sua, na minha relação com a palavra de Deus, com o próprio Deus e com as pessoas que creem em Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Por isso, devemos cuidar para não cairmos em uma espécie de ostracismo eclesiástico, quando lemos Atos 2, 42. Devemos cuidar para não nos retrairmos em nossos elegantes saleiros eclesiásticos. Atos capítulo 2, 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse verso é um perigo, isolado do texto e fora do contexto. Citado, por exemplo, de forma isolada, ele nos dá uma imagem desastrosamente desequilibrada da igreja. Devemos cuidar com nos tornarmos um gueto, um clube voltado só para dentro. Os primeiros cristãos, eles não eram ensimesmados. Eles estavam comprometidos também com o mundo, a começar pelo compromisso uns com os outros e com Deus. Ela compreendia a sua dupla identidade. Ela era chamada para sair do mundo para adorar a Deus, como devolvida por Deus ao mundo para testemunhar e servir. Aqui está a grande questão que nós não podemos nos esquecer. A igreja é chamada por Cristo Jesus para sair do mundo, mas para também estar no mundo e ali fazer a diferença, como Cristo fez em seu tempo aqui na terra. Nosso chamado como igreja é para sermos santos e mundanos ao mesmo tempo. Para cumprir esta missão que Deus, em Cristo e através do Espírito Santo, nos confiou, a igreja ela deve responder com fidelidade às suas vocações e preservar ambas as partes de sua identidade. Para concluir, destaco ainda 3 lições relacionadas ao evangelismo da igreja primitiva. O próprio Jesus estava envolvido na prática do evangelismo. Acho que você deve ter percebido isso. É claro que Jesus ele agia através da pregação, do testemunho e da comunhão amorosa daqueles cristãos, mas certamente ele estava agindo, pois só Jesus pode abrir os olhos dos cegos. Também ele pode, como diz ali a palavra, destapar o ouvido dos surdos e dar vida aos mortos e assim acrescentar pessoas
à igreja. Uma segunda questão é que Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. Ele não acrescentava pessoas à igreja sem salvá-las, nem as salvava sem acrescentá-las à igreja. A salvação é a filiação à igreja e estas ainda andam juntos. Não existe esta coisa de fé individualista e salvação pessoal. A salvação ela é coletiva, está diretamente ligada à vida em comunidade. E por fim, Jesus ele fazia estas duas coisas diariamente através da igreja local. Para os primeiros cristãos, o evangelismo ela não era uma atividade ocasional. Dia após dia, pessoas eram acrescentadas à igreja. Eles não se contentavam em organizar um programa evangelístico uma vez por ano. O testemunho deles era tão contínuo quanto a adoração. A igreja primitiva, ela esperava e chegada, assim, sempre de novos crentes, e ela fazia também provisões para a edificação dessas pessoas. É como você que espera uma visita, você ajeita a casa, você prepara uma comida, e isso cria uma expectativa. Essa era a postura da igreja primitiva. Eles esperavam que novas pessoas se achegassem ao grupo dos salvos, já, à igreja local. Por isso, revendo aí os 4 pontos ou as 4 marcas de uma igreja saudável, percebemos que todos têm a ver com o relacionamento dos cristãos. Primeiro, o ensino. Eles se relacionavam com o ensino, a doutrina dos apóstolos. Segundo, a comunhão. Eles se relacionavam uns com os outros, entre si. Terceiro, percebemos a adoração. Eles se dedicavam à oração e ao partir do pão. Eles ali se relacionavam através do sacramento com o próprio Deus. E por fim, nós vemos o resultado dessa tripla relação, que é a evangelização. Eles se relacionavam com o mundo. Deus acrescentava pessoas diariamente, aqueles que eram salvos. Um teólogo alemão e também luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte: a igreja é apenas igreja quando ela existe para os outros. Pense nisso. Um pastor chamado John Stott, que eu já havia citado antes, ele conta que conheceu um grupo de jovens que havia saído da igreja e se denominavam desigrejados. O motivo era o descontentamento com as igrejas da própria cidade em que eles viviam. Faltava a elas, segundo estes jovens, o ensino bíblico, a preocupação social, a adoração autêntica e o evangelismo apaixonado. Em essência, as marcas que a igreja primitiva manifestava, os jovens estavam à procura dela em alguma igreja e não encontravam. Por isso, hoje, nós não precisamos esperar que o Espírito Santo venha, pois ele já veio no dia de Pentecostes e nunca deixou mais a igreja. De fato, em certo sentido, o dia de Pentecostes não pode repetir-se, assim como o Natal, a Sexta-feira Santa, a Páscoa e o dia da Ascensão. Não se repetem e não vão se repetir mais, pois Jesus nasceu uma vez e enviou o Espírito Santo uma vez. Mas o que precisamos fazer é nos humilhar diante de Deus e buscar diariamente a plenitude, a orientação e o poder do Espírito, pois só então podemos ser como igreja e podermos nos aproximar das características de uma igreja saudável, que se relaciona com as doutrinas dos apóstolos, com os outros, com Deus e com o mundo. Encerro deixando 4 perguntas para você refletir, para você talvez aí em casa conversar com teu cônjuge, com o filho ou com algum pai ou com seu avô. Primeira pergunta: qual é a visão de Deus para a sua igreja? Não a minha, não a sua, mas a igreja de Deus, porque foi Ele que a inaugurou, foi Ele que começou e é Ele que a sustenta também. Segundo, por que temos dificuldade em anunciar ou testemunhar o Evangelho? Terceiro, qual foi a última pessoa a quem você falou de Jesus Cristo ou conversou sobre Jesus Cristo? E por fim, a 4ª pergunta: como você pode contribuir para que a sua igreja, na qual você é membro, seja uma igreja que evangeliza? Aquele que é o princípio e o fim da criação,
ao Deus que se fez carne, trouxe a redenção, aquele que da morte em glória ressurgiu, ao que sustenta o mundo em suas mãos. A Ele seja a honra, Jesus, Jesus, aquele que conhece o nosso coração e em todos os momentos nos estende a mão, ao Deus que sendo grande se inclina para nós, aquele a quem pedimos direção. A Ele seja a honra, Jesus. Não há outro fundamento para nossa fé, não há outra rocha firme para os nossos pés. Nome sobre todo nome, Jesus. Outro Deus além de ti não há. Aquele que nos une na reconciliação, que separou seu povo para uma missão, ao Deus que nos inspira a nunca desistir, aquele que é pra sempre, aquele que há de vir. A Ele seja a honra, Jesus. Não há outro fundamento para nossa fé, não há outra rocha firme para os nossos pés. Nome sobre todo nome, Jesus. Outro Deus além de ti não há. Outro Deus além de ti não há. Que bom que podemos ter esse tempo juntos para ouvir a palavra de Deus, para podermos ouvir o louvor também entoado ao nosso Deus. Quero ainda animar você a esta semana poder continuar as leituras de Atos. A gente aí desafiou também a toda a comunidade, já no início deste mês de maio, a lermos juntos todo o livro de Atos. Você pode fazê-lo lendo um capítulo por dia, 2 ou 3. Não é uma competição, nós não estamos numa maratona, quem chega primeiro, quem lê primeiro ou mais. A ideia é que todos nós possamos ler como igreja juntos e refletir a partir de Atos dos Apóstolos, perceber o Espírito Santo ali agindo através destes primeiros cristãos e como ele pode continuar e está, a agir ainda hoje na minha vida, na sua vida e na nossa vida como igreja local. Também quero animar você, durante esta semana, a tomar conhecimento dos roteiros que estamos disponibilizando para refletirmos a partir desta mensagem de hoje, para você em casa, junto com a sua família, ou mais alguém que você queira reunir, e se puder fazê-lo, para fazer uma espécie aí de estudo bíblico, um encontro aí caseiro, um encontro de pequenos grupos, que você possa assim continuar a refletir nesta temática. As perguntas são disponibilizadas aí durante a semana e você pode ter acesso aí por este mesmo meio de comunicação, aqui pelo Facebook ou pelo Instagram. Assim que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.